Parece até roteiro de filme de ficção científica, mas foi um acontecimento real que aconteceu no Michigan, nos Estados Unidos. Sou César do canal Aliena Mundi e em 1994 o responsável por semelhante cena foi David Hahn, um jovem escoteiro de 17 anos que, empenhado em ganhar sua insígnia sobre energia atômica, se deixou levar por seu entusiasmo e inteligência. Vamos conhecer a fantástica história desse garoto. Para isso, vamos direto aos fatos. David Charles Hahn, nascido em 30 de outubro de 1976, também chamado Relative Boy Scott, é um americano que tentou construir um reator nuclear caseiro em 1994, aos 17 anos. Os vizinhos de um pequeno bairro residencial do Michigan não deram muito crédito quando as autoridades chegaram até suas casas solicitando sua saída imediata. As ordens eram claras: 40 mil residentes, isso mesmo, 40 mil residentes moradores deviam abandonar o bairro, sem saber se algum dia poderiam regressar a seus lares. O motivo? Seu vizinho de apenas 17 anos havia construído um reator nuclear caseiro no galpão de um quintal da sua casa, motivo pelo qual o bairro inteiro foi declarado zona radioativa. Durante mais de um ano, David desenhou e construiu, a partir de peças recicladas do ferro velho, um reator nuclear na edícula de sua casa, na casa da sua mãe, Então, ninguém suspeitava de nada, até que um dia foi detido enquanto roubava pneus para seu projeto. Na caixa de ferramentas que levava em seu carro, também encontraram material radioativo, o que disparou todos os alarmes e se transformou em um caso de assunto prioritário. Depois de interrogar o jovem, que explicou com total naturalidade e inocência o que estava fazendo, foi até sua casa. Ali, as medições ultrapassavam 1000 vezes a quantidade de radiação permitida. O galpão foi selado e coordenaram uma evacuação imediata de todo o bairro, em um raio de 5 quilômetros. Alguns dias depois, e com a zona do galpão completamente segura, permitiram que os habitantes voltassem às suas casas. No entanto, os trabalhos de limpeza do material radioativo prolongaram-se durante algum tempo, com um custo altíssimo para a época. Hahn foi um escoteiro que recebeu uma medalha de mérito em energia atômica e passou anos mexendo com química, que por vezes resultou em pequenas explosões e outros acidentes. Ele se inspirou em parte pela leitura do livro de ouro de experimentos de química e tentou coletar a amostra de cada elemento da tabela periódica, incluindo os radioativos. Hahn acumulou esses materiais radioativos através de recolhimento de pequenas quantidades do produto de uso doméstico, tais como o ameriço de detectores de fumaça, o tório de lanternas de acampamento e rádio de relógios de trítio de miras a laser. Seu reator era um bloco de chumbo e ele usou lítio, adquirido depois de comprar $1000 em baterias para purificar as cinzas do tório. Utilizando o bico de Bunsen, David sempre foi um menino calado, com dificuldades para socializar, fazer amigos e com uma grande inteligência. Sempre considerou que o esporte era uma perda de tempo e que a ciência era fascinante. Primeiro foi a astronomia, encantava-se com os planetas e as estrelas. Sempre pensou em um dia o homem iria a Marte ou uma das luas de Júpiter. Aos 7 anos, ele leu a revista em quadrinhos do Homem-Aranha, e Peter Parker, um fotógrafo que conseguiu superpoderes pela picada de uma aranha irradiada de energia nuclear. Desde então, não parou de pensar mais nisso, em suas possibilidades, Seus pais divorciaram quando ele ainda era muito jovem. Seu pai, um engenheiro da General Motors, voltou-se a casar e ficou com a guarda de David. Os fins de semana e feriado, o jovem ficava na casa da sua mãe, Patty. A ciência era tudo para ele, e passava os dias fazendo experimentos em casa, até que sua madrasta proibiu tudo, logo após David colocar fogo acidentalmente na casa. David se passou por um cientista adulto ou professor para ganhar a confiança de muitos profissionais através de cartas. Apesar da presença de erros óbvios de ortografia, David tinha a esperança de criar um reator usando isótopos de baixo nível para transformar amostras de tório e urânio em isótopos fissionáveis.
Embora seu reator caseiro nunca tenha alcançado a massa crítica, acabou emitindo vários níveis perigosos de radioatividade, provavelmente bem mais de 1000 vezes o valor da radiação de fundo. Com medo, David começou a desmontar seu experimento, mas o encontro casual com a polícia levou à descoberta de suas atividades, o que desencadeou em uma resposta de emergência radiológica federal envolvendo a FBI e a Comissão Reguladora Nuclear. David disse: "Eu tinha um pequeno laboratório em meu quarto com um conjunto de química. Estava trabalhando para criar fósforo e acabei criando nitroglicerina, que explodiu. Machuquei a mão esquerda e queimei parte do quarto. Usava óculos e não tive sequelas. Aquele dia foi louco", declarou David à mídia em 2013. Após a proibição da madrasta, ele foi morar na casa da mãe, que amavelmente lhe cedeu a edícula para suas experiências. Lê do engano. Ali começou a fabricar clorofórmio, reações químicas e isolamento de halógenos, quando começou com produtos radioativos. Tomou precauções e escreveu à Sociedade Reguladora de Energia Atômica para aprender como manejar os produtos, mas não levaram muito a sério a petição de um jovem estudante do segundo grau. Ele fez uma lista das fontes de materiais radioativos usados para seu reator. Descobriu que o americio 241 poderia ser encontrado em detectores de fumaça, o rádio 226 nos relógios luminosos antigos, o urânio 238 e o tório 232 presentes em algumas lanternas de gás. Ele conseguiu mesmo convencer uma empresa para que lhe vendesse dezenas de detectores de fumaça quebrados, afirmando que era professor e que precisava para um projeto de física em sua classe. Assim como, pouco a pouco, avançou em seu projeto, até um dia em que, por acaso, as autoridades o descobriram. Logo quando o deteram, ele foi sentenciado a 90 dias de prisão. Os registros da justiça estabeleceram sua sentença, que seria aumentada por mais 6 meses para que David fosse submetido a um tratamento por exposição à radiação, devido às lesões que exibia no rosto. Depois de sua passagem pela prisão, declarou que estava se sentindo muito bem e com muita vontade de estudar e seguir inventando. Em 2013, durante uma entrevista, ele disse que sua ambição era se matricular na Universidade Estadual do Michigan e criar uma lâmpada que brilhasse pelo menos 100 anos. Seus planos foram prematuramente truncados quando faleceu no dia 26 de setembro de 2016, aos 19 anos. Nem a família, nem as autoridades sanitárias informaram as causas de sua morte, ainda que muitos acham que foi devido à contínua exposição radioativa a que David se submeteu durante quase toda a vida, sendo que sua morte quase passou despercebida pela mídia norte-americana. David foi enterrado no cemitério militar das Grandes Lagos, no pequeno vilarejo de Holly. E vocês, meus amigos, já conheciam essa fantástica história de um simples garoto com uma inteligência e força de vontade quase construiu um reator nuclear caseiro? Veja como a mente humana é complexa. E o que acham de David? Deixe suas opiniões nos comentários. E já deixe seu like que ajuda muito o canal. E já compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.